grandes navegadores e comerciantes portugueses e espanhóis começaram a traficar negros da África para escravizá-los. Esses negros vieram para cá em condições subhumanas e precárias. Porém, a cultura brasileira teve um grande enriquecimento em diversos setores. Língua, música, esporte, dança, religião, arte e culinária foram influenciados pela diversificada cultura africana. Nesse documentário, mostramos para você a riqueza que herdamos desse povo tão rico. Como tudo na cultura brasileira foi influenciado, nada é tipicamente brasileiro, sim, tudo é uma mistura, a língua não poderia ser diferente. Nós temos várias palavras derivadas de outras línguas, por exemplo, o latim, o português e tudo mais. Com os escravos vindos da África também veio vários costumes e várias línguas. Por isso, algumas palavras tipicamente brasileiras que você já deve ter ouvido muito e até falam muito, bem conhecidas, veio de lá. Um exemplo é o angu, o batuque, o cachimbó, o marimbondo. Muitas palavras que usam muito e muitos dizem. Por exemplo, é a pipoca, cafuné, bagunça, fubá. E muitas outras que não parecem ter vindas, como o zumbi. Automaticamente você já lembra de lá, por causa das histórias do Quilombos e do Zumbi dos Palmares. Mas o samba, a pamonha, a cachaça, o giló, miçanga, tudo veio derivado de lá e muitas outras palavras que até desconhecidas pela gente. A música afro-brasileira, ela sofre influência de todo o continente africano, especialmente da África subsaariana, que por sua vez ela possui elementos da música portuguesa e em menor grau a ameríndia. A música popular brasileira, ela é fortemente influenciada pela cultura africana. O ritmo sem dúvida mais conhecido é o samba, que faz parte do carnaval, que é uma grande festa brasileira, mas existem outros ritmos diferentes como o maracatu, ijexá, coco, jongo, carimbó, lambada, machixe e maculelê. Como em todo o continente americano, onde houve escravos negros, essa música africana ela foi tida como marginalizada, ela foi tida como uma música pobre. E só a partir do início do século XX é que essa música teve notoriedade e acabou se tornando as mais conhecidas. Existem alguns instrumentos utilizados na produção dessas músicas, como o afoxé, agogô, alfaias, atabaque, berimbau e tambor. Esses sons e ritmos eles percorrem no Brasil de ponta a ponta e conquistando os brasileiros. A capoeira se inicia no século XVI, convidando os escravos africanos para o Brasil para trabalhar como mão de obra nos engenhos. Os senhores desses escravos tinham maneiras muito severas de puni-los. Dessa forma, virou uma necessidade de criar um método que eles pudessem se defender contra essa violência sofrida. Dessa forma surgiu a capoeira, uma mistura de dança com música trazidas da África, com uma certa violência escondida por trás dos movimentos. A capoeira era realizada em campos perto das senzalas. Esses campos eram chamados de capoeirões ou capoeira, daí a origem do nome. Os policiais tinham ordens de prender todos os capoeiristas, porém no mesmo ano, o capoeirista denominado Mestre Bimba mostrou essa luta para o então presidente Getúlio Vargas, que se apaixonou. Dessa forma, ele decretou que a partir daí a capoeira seria conhecida como um esporte nacional. Existem 3 tipos de capoeira. A mais antiga, da capoeira angolana. Essa possui movimentos mais lentos e próximos ao chão. A outra é a regional, que possui movimentos mais rápidos e acompanha com o som do berimbau. E por último, a contemporânea, que é uma mistura das outras duas, porém com uma mistura a mais de golpes e mortais. Dessa forma, é a mais utilizada até hoje. Se há algo na cultura brasileira que muito ainda encontramos influências africanas, são as diversas religiões que vieram junto dos escravos e hoje em dia são chamadas de afro-brasileiras. Hoje eu vou falar sobre as 3 principais delas, que são o candomblé, a umbanda e a quimbanda. O candomblé surgiu a partir da unificação de diversas religiões animistas tribais. Ao chegar ao Brasil, foi considerada crime e proibida pelos católicos apoiados pelo governo. Os negros, procurando uma forma de cultuar os seus orixás, disfarçaram suas representações utilizando de imagem de santos cristãos, santos católicos. Bom, esses orixás, cada um deles é um deus supremo e é a personificação de um elemento da natureza. Os orixás escolhem uma pessoa para que os incorporem e essas incorporações acontecem durante os cultos, que ocorrem em terreiros e têm aproximadamente 2 horas de duração.
Durante os cultos, esses orixás são evocados e incorporados pelas pessoas que eles escolhem. A Umbanda compartilha de muitas semelhanças com o Candomblé, mas eles não podem ser considerados iguais. A Umbanda, sofreu diversas influências de muitos segmentos de religiões brasileiras e pode ser considerada uma religião originalmente brasileira. Porém, ela sofreu muita influência negra e espírita também. Nos cultos Umbanda, eles podem se diferenciar dos cultos candomblés, porque além da incorporação dos orixás, também tem a incorporação de outros espíritos, que não ocorre no Candomblé. Outro fator que também diferencia as duas religiões é que na Umbanda possui a total isenção de rituais malignos, ou seja, rituais que desejam mal para outras pessoas. A religião Umbanda é considerada uma religião totalmente branca, diferentemente do Candomblé e da Quimbanda. De uma forma generalizada, a Quimbanda e a Umbanda são muito semelhantes, mas como eu havia dito anteriormente, a Quimbanda não tem problemas em fazer trabalhos malignos contra outras pessoas. Não que seja uma religião totalmente maligna, mas se você tiver um pedido a se fazer contra alguém, eles não teriam problema de fazer. Alguns pratos que são de extrema influência africana são o abará e o aberém, que são bolinhos de origem afro-brasileira. Temos também a feijoada, o acarajé e a cocada. E para demonstrar toda essa influência, hoje nós faremos a cocada. A cocada chegou ao Brasil como um prato ritual, comida dos orixás do Candomblé, que é a religião trazida da África. Existem cocadas brancas, pretas, com açúcar queimado, com diversas frutas como abacaxi e maracujá. Hoje nós iremos fazer a cocada branca, então anote os ingredientes. Precisaremos de 300 gramas de coco ralado fresco, 200 gramas de açúcar, 100 gramas de leite condensado, uma panela e uma colher grande para mexer. Primeiramente, iremos colocar todos os ingredientes na panela. O coco, o açúcar e o leite condensado. Aí, você mistura tudo até virar uma massa homogênea. Com a panela no fogo, por aproximadamente 10 minutos, até a massa desgrudar do fundo da panela. Vamos lá? Resfriar até o ponto de você conseguir pegá-la com a mão, e com a mão você fará moldes. E esses moldes você faz o formato que você quiser e depois de moldado você deixa secar. Ficará desse jeito.